Boa noite, pessoal! Hoje eu decidi dividir com vocês duas estratégias que eu utilizo muito nos meus júris e eu vou usar elas e eu vou explicar elas a partir de uma análise de um caso real. Eu escolhi um caso, na verdade, em que eu não vou explicar para vocês a partir da defesa dos meus clientes, mas de como a defesa dos co-réus utilizou ela e eu vou explicar o porquê disso. Porque eu acredito que eles chegaram num nível ainda maior de validação dessas estratégias. E por quê? O contexto era de um caso em que as vítimas foram sequestradas, elas apanharam lá na casa delas, foram sequestradas, levadas para um local e nesse local teriam sido executadas. No processo, eu acho que eu acreditava muito pouco na possibilidade de uma defesa efetiva dos co-réus e eles também acreditavam muito pouco numa possibilidade de defesa efetiva dos meus clientes. E por quê? Porque o caso era muito difícil. Dos meus réus, eles não acreditavam porque haviam reconhecimentos só dos meus clientes. E eu não acreditava muito na estratégia, não que eu não acreditasse na estratégia, mas eu via pouca efetividade em razão do que eu vou contar para vocês. Espera aí. Então, o que acontece? Eu vou primeiro explicar qual é a estratégia. E ela é a de convicção na tese defensiva. Por quê? Como assim? Porque muitas vezes você escuta a versão do seu cliente, você faz uma análise dos autos e você não se convence daquilo que está ali. E isso é muito grave, você ir para o júri sem estar convencido daquilo que você vai defender. Então a estratégia na tese defensiva garante que você crie uma convicção e essa convicção que você leva para o plenário, ela é muito poderosa, você transmite aquilo que você está defendendo, a comunicação não se limita à linguagem falada. Quando você defende ou quando você explana sobre algo que você não acredita, você transmite isso de diversas maneiras. Você fala uma coisa e as pessoas veem que nem você acredita no que você está falando. E o primeiro exemplo eu vou dar em relação ao caso dos colegas. Como eu disse, eu acredito que eles chegaram num ponto de validação dessa estratégia ainda maior do que eu nesse caso de forma específica. Por quê? Porque os meus clientes tinham sido reconhecidos pelas vítimas sobreviventes. Mas os clientes deles, embora eles não tivessem sido reconhecidos, eles foram encontrados, depois dos fatos, próximo das redondezas, e com uma guarnição da brigada abordou eles, eles estavam com sangue nas roupas. E esse sangue foi mandado para a perícia, foi feita uma perícia e tudo bem, eles alegavam negativa de autoria. No processo todo, acho que eram até outros advogados, trabalharam tese de negativa de autoria e tal. Poucos dias, olha, esse júri foi marcado, desmarcado, foi marcado, desmarcado. Daí na última vez que marcaram o júri, olha, poucos dias antes do plenário, vem para o processo o resultado da comparação genética do sangue que estava na roupa dos clientes deles com o sangue que estava lá na casa da vítima que tinha morrido. E não é que o DNA foi compatível. Aquela amostra de sangue da vítima estava na roupa deles. Então eu pensava assim, cara, os caras trabalharam uma tese de negativa de autoria, como é que eles vão bater num DNA, cara? Como é que eles vão bater numa prova pericial? E eu pensava assim, meu Deus, não tem o que fazer. E eu lembro até que um falou para mim, pô, está difícil, hein, doutor? Porque embora isso tenha vindo para o processo, os únicos reconhecidos eram os meus clientes e as pessoas sobreviventes diziam que conheciam já há bastante tempo, tinham muita convicção de que eram meus clientes os envolvidos. Então eu pensava assim, cara, não tem como, eu queria ver o que ia ser feito. Eu achava assim, ó, meio que eu não conseguia pensar numa estratégia, porque foi algo que surgiu em cima da hora. Você não tinha possibilidade de fazer uma contraprova e o juiz permitiu que aquilo fosse utilizado em plenário. E eles continuaram batendo na tese de negativa de autoria, mesmo diante dessa prova pericial, cara, e os caras foram absolvidos. Então, assim, ó, eles estavam convictos num ponto que, embora tenha vindo aos autos uma prova extremamente prejudicial, isso não abalou em nenhum ponto a tese deles. A tese foi
alinhada de... Olha, aquilo ali eu tive que bater palma, assim, foi um baita de um trabalho. Até se os doutores estiverem assistindo, vocês sabem que foram vocês, né? Foi um baita de um trabalho, foi um baita de um júri, na verdade. E os meus clientes acabaram sendo absolvidos também. Esse caso foi um júri muito bom de trabalhar. E essa é a primeira estratégia, convicção na tese defensiva. Às vezes você tem que estar com a sua confiança inabalável, com a sua convicção inabalável. E olha, às vezes você está num júri e o promotor fica aquela hora e meia ali nos debates com uma tese de acusação extremamente forte e muitas vezes você tem que fechar os ouvidos para aquilo para não se abalar, para continuar convicto na sua tese, porque muitas vezes se a gente vai dando corda para aquele sentimento, para aquela coisa ali que está vindo da acusação, às vezes essa confiança pode diminuir, então a gente tem que ter isso sob controle. E a segunda estratégia, gente, ela tem relação com os apartes. Eu já discuti de forma amigável, por óbvio, com alguns colegas que entendem que o advogado não pode ficar sem dar resposta para uma parte. E eu entendo, a minha opinião é de que não existe resposta para tudo. Haverão questões que você não vai conseguir explicar no processo. Por exemplo, o caso dos colegas, ele não tinha como explicar aquele DNA na roupa. Eles usaram uma tese, tinham algumas incongruências ali, uma falha em documento, trabalharam na questão da cadeia de custódia da prova e encaixou, a tese foi bem, mas tem muitas vezes que você não vai conseguir explicar. E a segunda estratégia, ela tem relação com a parte, por quê? Porque o promotor, quando ele faz a parte, ele quer te pegar e ele quer achar teu ponto fraco. E a partir do momento em que você cede, você mostra o seu ponto fraco. Então a minha estratégia é de responder a parte do promotor somente quando eu acho que é bom para mim. Por quê? Porque se eu deixo ele ficar me aparteando e sempre se intrometendo, quebrando a minha linha de raciocínio, ele é que vai conduzir a minha defesa, ele que vai direcionar o caminho que eu vou trabalhar. E isso não é o ideal, então eu ignoro mesmo, como em muitos casos eu não posso parar para esmiuçar aquele ponto para explicar, mas quando a questão é relevante para mim, aí sim eu entro naquilo ali, aí eu trabalho e mostro, olha, em relação a isso que o doutor falou, explico e mostro para os jurados porque aquilo ali é bom para mim, é minha estratégia de defesa. Então eu conduzo o júri, não o promotor. E se você permite que o promotor fique toda hora fazendo a partes com o seu consentimento e você indo lá e você pegando esse gancho para estar sempre explicando para ele, você muitas vezes para de fazer o júri para os jurados e começa a fazer para o promotor. Ele está direcionando a sua defesa. Isso é extremamente prejudicial no processo, no julgamento pelo júri. Gente, essas são as duas estratégias. Agora eu tenho mais um recado para vocês. Assim, ó, várias pessoas, desde a última vez que eu abri vagas para o curso de prática no júri, vieram me perguntar quando é que eu ia abrir, quando é que eu ia abrir. E eu não sei quando eu vou abrir, mas eu sei que eu comecei a cogitar a possibilidade de trabalhar de uma forma que democratizasse esse curso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm condições de fazer, tem muita gente que me manda mensagem, isso acontece muito, gente. Daí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu fiz um curso que o preço de lançamento dele era mais de R$1.000. Eu vou fazer um modelo, eu vou testar um modelo de assinatura de um valor extremamente baixo, menos de R$30. E vou começar a subir as aulas semanalmente, atualizar, trabalhar casos concretos e trabalhar coisas que eu não posso trabalhar aqui na internet, porque a gente não pode entregar o ouro assim. Tem muita gente do outro lado que fica aqui vasculhando para ver como é que eu trabalho. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, eu vou começar a testar esse modelo de assinatura. Talvez eu já abra hoje no link do meu perfil algumas vagas. Assim, gente, o valor está muito acessível, então acho que provavelmente se esgote muito rápido. Mas eu quero números pequenos para eu conseguir controlar, conseguir ver como é que vai andar esse negócio. Então, se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente você vai ter a possibilidade de ser um dos inscritos. Eu vou abrir 20 vagas
Olha, eu tenho aí no meu perfil mais de 14 mil pessoas. Eu vou abrir 20 vagas porque eu quero algo que eu tenha muito controle e, dependendo de como for, eu posso abrindo mais depois. Mas a ideia é o quê? É que vocês tenham acesso, porque muita gente me pede dica, muita gente pede que eu dê uma olhada em processo, só que eu não consigo atender todo mundo, gente. É muito... Olha, por exemplo, nesse último mês, foi muito difícil de eu sozinho tocar meu trabalho. Isso que eu tenho uma sócia, isso que a gente trabalhou feriado, trabalhou domingo. Eu não consigo dar conta. E daí, muitas vezes, eu tento ainda dar uma olhada em processo de colegas, só que é muito diferente. Então, assim, ó, eu prefiro que vocês tenham esse conhecimento para vocês construírem a defesa de vocês de forma estratégica, com estrutura, com começo, meio e fim, já esperando que vem do Ministério Público, porque, olha, esse é um material extremamente completo. Todo método que eu utilizo na construção, tudo que eu entendo que me beneficiou nesses anos de atuação, eu coloquei ali. Então, essa é uma maneira de uma troca, gente. Como eu já disse várias vezes, isso não é o que me alimenta, mas isso é algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de passar o que eu sei para vocês. Eu não sou o dono da verdade, não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu sei que o conhecimento que eu tenho ajuda muitas pessoas. Então, o meu objetivo é que isso se dissemine para vocês que têm interesse, que gostam do modo que eu trabalho. E é isso aí, gente. Eu sei que sozinho eu não tenho capacidade de atender a quantidade de pessoas que nós juntos podemos. O curso que eu fiz, os últimos cursos que eu fiz, batemos quase 600 alunos. Daí pensem, se eu sozinho ia conseguir atender tanta gente, porque cada advogado que acessou esse material pôde atender mais dezenas de clientes, então assim, muita gente no fim é beneficiada com isso. Isso me fez fazer essa redução, fazer esse teste, porque eu acho que isso é algo que vale a pena, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Então, decidi hoje isso, venho pensando faz um tempo, decidi hoje isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aí, mas a princípio, eu acho que hoje eu sou capaz de colocar esse link aí para começar a testar, mas é que eu tenho receio que vá muito rápido. Mas se for rápido, paciência. De repente eu abra novas vagas aí no decorrer dos próximos meses. Vamos ver como é que isso vai andar, tá bom? Beijo e boa noite para vocês.